como prometido, o Greidson vai falar agora alguns detalhes da arquitetura que eu acho muito interessante e tem a ver também com essa questão dos revestimentos que a gente estava conversando, né? Sim, Thalita. Então, como eu estava falando, essa questão, as propostas das minhas residências são mais, vamos dizer, um projeto mais contemporâneo, como a gente chama hoje, uma coisa mais moderna, como alguns conhecem, né? Que é esse jogo de volume que a gente acaba brincando com a plástica da casa, que te dá uma liberdade e você cria alguns elementos que não precisam, que por si só eles já falam da beleza da casa. E o mais interessante que eu gosto de fazer nos meus projetos é trazer essa questão da curiosidade do próprio cliente ou do passante que está aqui, de entrar na casa, né? Você sempre tem aquela sensação que instiga a você imaginar o que está dentro da casa, o projeto em si, né? Então aqui falando mais um pouco sobre a questão dos elementos que a gente usou, usamos o bambu, que é o bambu é a madeira em si, o elemento natural e a própria pedra, e a gente acaba brincando com as paletas de cores com tons mais sóbrios, né? A gente acaba só dando alguns detalhes, não precisa você encher sua casa de revestimentos. Eu acho que os revestimentos acabam só marcando um detalhe que você quer explorar. Como está aqui um volume que aqui dentro é o lavabo da casa e a gente traz esse lavabo para fora, dando essa volumetria na casa, né? Dando esse movimento. Então os tons, como eu falei, os tons mais neutros. Textura aqui, né? São todos, essa parte em textura e o próprio, aí você vem com piso, a gente acaba brincando com esses jogos de volumetrias e tons que acabam nos dando essa leveza, né? A parte de vidro que nós temos aqui, que vai trazer uma claridade para casa. O próprio pé direito dá uma imponência no seu hall de entrada, então você acaba tendo uma arquitetura muito moderna hoje em dia. Marcada bem, Marcada, né? isso, como eu falei, instiga a curiosidade de saber o que é que tem dentro dessa casa, né? Sim, é verdade. Não, muito legal isso, quer dizer, uma explicação, eu sempre falo para você de casa que eu aprendo todos os dias com esses grandes profissionais e para dizer para você o seguinte, gente, nem sempre você precisa usar muitos revestimentos na fachada. O Greidson tem uma coisa muito marcante, que é essa coisa do desenho, de usar muitos elementos arquitetônicos. Então essa casa tem os elementos arquitetônicos que já viraram decoração e que você só pontuou com poucos revestimentos. Porque às vezes a gente vê, claro, né, depende do seu gosto, às vezes depende do profissional. Sim, depende né? Depende do desejo do cliente. E assim, o interessante é que muitos clientes que me procuram me dão a liberdade de criar. Acho que conhece um pouco do meu traço e sabe como eu gosto de brincar com a plástica da casa, né? Você tem uma arquitetura marcante, mas com traços leves, retos, que te dão um jogo de volume muito legal, né? Então, aí para complementar, a gente tem aqui até num horário bem legal que a gente está vendo um pouco da iluminação, que também é muito marcante nos meus projetos, né? Você acaba também fazendo essa demarcação desses próprios elementos com uma boa iluminação, que eu acho que é muito importante no pensar de uma arquitetura também, né? Com certeza, a iluminação traz, né, essa beleza, tudo que você trabalhou aqui, dessa volumetria que você disse, a iluminação acaba realçando ainda mais, né? Sim, porque você acaba delimitando alguns volumes, criando alguns elementos mais interessantes, tipo, durante o dia e durante a noite a casa acaba tendo uma brincadeira, né? Você acaba passando de dia à noite, ela tem uma outra referência, eu acho que é muito interessante. Então, bem como na parte das texturas, que você tem um pouco de brilho, então à noite ela já muda um pouco. Isso dá uma característica muito boa para o meu processo criativo. Então, desde quando eu estou pensando no primeiro contato com o cliente, a gente já começa a imaginar e ali na nossa cabeça vai para a mão e a gente começa a desenhar aquele sonho dele. Desde o primeiro traço até o final, que é a iluminação e a pontuação do paisagismo, nos detalhes dos acabamentos. Eu acho que isso é muito importante para ser pensado como geral, né? Gente, olha, a gente está dando uma super dica para vocês de casa, até como educativa. Quando você quiser fazer um projeto, né, e tudo vai depender do seu gosto também, mas eu, Thalita, assim, né,
que trabalho, né, nesse segmento, eu falo, é muito legal quando você encontra um arquiteto que consegue trazer nesse desenho, nesse traço, trazendo essa volumetria, delimitando mesmo a arquitetura. A gente está mostrando aqui a arquitetura. Claro que tem aqui os revestimentos e tudo mais que ele pontuou de uma forma muito bacana, mas é muito bom quando você... Porque assim, às vezes eu vejo várias fachadas, eu não consigo ver a arquitetura. Eu, Thalita, tá? Tô falando assim, eu não consigo ver elementos arquitetônicos, eu não consigo enxergar. Eu vejo uma fachada bonita, com revestimentos, ou às vezes com textura, mas cadê aquele elemento bacana? E o cliente isso não sabe, né, Greidson? É isso, eu acho que os revestimentos, a textura em si, ela vem complementar a nossa criatividade, né? Vamos dizer, dar uma pincelada, vamos dizer, uma maquiagem do final da mulher. Ela já vem bonita, então o projeto já vem desde o papel bonito e a gente vem no final e dá um embelezamento com alguns toques de revestimentos, algumas coisas que estão em tendência, mas a gente procura cada vez mais não colocar elementos que sejam algo que tenha que ser mudado de uma hora para outra, entendeu? Acho que a gente procura trabalhar de uma forma que a casa se permaneça moderna por um longo tempo. Né? Porque ninguém vai mudar. Importante. Isso né? Ninguém quer fazer obra, gente. Olha, depois que passa por uma obra, a gente fala, não, agora é férias, né? Porque é muito tempo idealizando esse sonho, trabalhando junto com o arquiteto. Então, eu acho que a fachada tem que ser, como vocês sempre falam, atemporal, para que fique... Perdure, né? Perdure, Se amanhã depois tiver que pintar e consulta o profissional, veja o que vai fazer. Mas é isso, olha, você aí de casa vai ficar com as imagens, com mais imagens dessa casa, dessa fachada, mostrando muito bem aí os elementos arquitetônicos. E eu te agradecendo e dizendo que tem um spoiler aqui que vai rolar muita coisa, né? Sim, sim. Em breve teremos mais alguns projetos aí na frente, né, Thalita? Muita coisa bacana. Então, ó, aguarde. Obrigada, Greidson. Eu que agradeço. Estou aqui sempre aberto para abrilhantar esse programa, né, com meus projetos, com algumas dicas. Espero que tenha servido, né? E estou aqui disponível também. A gente que agradece, viu, por compartilhar um conteúdo tão rico com a gente. Então, até mais, porque vem novidades aí.